princípio número 8, que diz que as sessões da TCC possuem uma estrutura clara. Ou seja, cada sessão segue um formato estruturado com uma agenda definida, metas para a sessão e tópicos específicos a serem abordados. Essa estrutura ajuda a garantir que a gente consiga aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos aqui na sessão, mantendo o foco nos objetivos terapêuticos e permitindo um progresso contínuo. Eu, pessoalmente, no início das sessões, eu já tenho uma ideia de como cada paciente vai se comportar, vai reagir. E eu começo estabelecendo uma conexão com as pessoas, estabelecimento do rapport. Então eu gosto de perguntar para as pessoas, né, como é que foi a semana, o que as pessoas fizeram de legal, como que foi, se teve algum acontecimento muito marcante e o que está circulando nas ideias. O que está mais próximo dos pensamentos. Isso me dá uma boa noção das temáticas principais que a pessoa talvez vai ter vontade de abordar na sessão e da hierarquização de prioridades dessas temáticas. Em seguida, em muitos casos, a gente faz uma avaliação dos níveis de ansiedade, dos pensamentos depressivos, abordando questões pertinentes sobre cada temática. Tá? Isso, de forma mais aprofundada, a gente aplica alguns inventários, em alguns casos, dentre outros, né, relacionados à ansiedade, depressão, desesperança e tudo mais. Eu pergunto o que a pessoa se recorda da sessão passada. Às vezes as pessoas trazem anotações ou os exercícios que foram sugeridos, né, de uma sessão para outra, para a pessoa fazer durante a semana. A gente revisa essas tarefas e esses exercícios e depois a gente segue adiante para as temáticas que são mais pertinentes, comentadas lá no comecinho da sessão. No finalzinho dos meus atendimentos, eu costumo perguntar para as pessoas se tinha alguma coisa, né? Se tem alguma coisa que você queria falar, que não deu tempo da gente discutir hoje nessa sessão, né? Ou então quer deixar um ganchinho para a próxima sessão, quer deixar alguma temática para a gente conversar na nossa próxima sessão. E isso permite que nos minutinhos finais da sessão abra um espaço, né, para a pessoa, para que o próprio paciente possa se sentir bastante à vontade para fornecer mais informações ou passar um feedback de que a sessão foi boa, de que não foi muito confortável, de que o que a gente conversou durante a sessão toda não era necessariamente o que a pessoa imaginou, né, que ela queria conversar. Né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu fiquei pensando a respeito de uma coisa que eu queria falar na sessão, a gente veio aqui e falou sobre outra coisa, e isso acontece com bastante frequência. Tá? E eu vejo que essas informações que vêm, né, em forma de feedback dos pacientes, elas muitas vezes são fundamentais para a avaliação contínua da demanda que o paciente vai trazer para as sessões. E isso faz também com que ele, né, o próprio paciente, sempre tenha essa sensação de que ele tem espaço para falar sobre qualquer questão mesmo. Até questões relacionadas ao ambiente terapêutico, o espaço físico, né, o espaço, a forma visual. Já me falaram a respeito de, Pedro, coloca uma plantinha para ficar mais bonito, tá? Falar a respeito do método terapêutico e questões relacionadas ao psicólogo, as manias do psicólogo, tá? E isso, nossa, isso é muito bom quando a pessoa tem essa capacidade. Um desses feedbacks eu recebi um alerta muito importante que me ajudou com diversos outros pacientes. E eu nem tinha ideia de que esse era o caso, né? De que isso era verdade, de que isso era real. E de que eu fazia isso que eu vou falar pra vocês. E esse relato aqui é real, não é um fictício que eu tô criando aqui pra vocês, tá? Um paciente, toda vez que eu trazia alguma explicação psicoeducativa pra essa pessoa, ela esboçava uma reação confusa. Né? Ou o que eu achava, né? Era isso que eu interpretava da pessoa. Então, eu explicava e eu via, né, uma interrogação na cara da pessoa. E isso fazia com que eu repetisse a explicação. E aí eu repetia de novo. Em um pedido de feedback que eu dei pra essa pessoa, ela virou pra mim e falou: ai, Pedro, eu não quero te chatear. Ela era muito boazinha. Mas eu entendo tudo da primeira vez que você me explica. Você se repete muito. Você fala, você explica, você fala de novo. Ai, isso me deixa angustiada, isso às vezes me irrita. Eu ouvi aquilo, né? E eu falei, nossa, olha só que coisa boa. Olha só o que ela foi capaz de me dizer. Que nível de conforto e abertura e conexão comigo, né? A gente precisou criar, ela precisou ter para ela poder falar, né? Que eu, o terapeuta dela, às vezes irritava ela. Isso é muito bom. Então, para exemplificar um pouquinho melhor a estrutura da sessão, né, eu vou trazer um caso de um paciente que estava tratando o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A gente começou a sessão fazendo os inventários Beck by, tá? Um inventário Beck de ansiedade
e o BDI, que é o inventário Beck de depressão. Se você já passou aqui no meu consultório presencial ou online, né, muito possivelmente você já está calejado de responder esses inventáriozinhos aqui comigo. Toda sessão a gente faz, tá? Os dois são ferramentas bastante importantes para fazer uma verificação do humor e dos sintomas ansiosos que são mais desafiadores de vários pacientes. E não precisa ter o transtorno de ansiedade ou tá passando por depressão. Isso é legal também para levantar questões relacionadas a temáticas para falar durante a sessão. Então avaliar esses aspectos logo no comecinho da sessão permite ter uma noção bastante clara de como o paciente está se sentindo e identificar possíveis alterações no seu estado emocional. Aplicar esses inventários semanalmente, para mim, é muito bom como psicólogo, porque me traz um panorama muito mais amplo e quantificável. É quantitativo de quais sintomas ocorrem, qual a intensidade desses sintomas, quais são os sintomas que reincidem para a gente melhorar, né, para a gente melhorar o trabalho em cima deles, quais sintomas acontecem esporadicamente, o que a pessoa viveu naquele momento que aconteceu aquele sintoma. Então dá para ter uma pontuação, né, e saber direitinho. Então essa verificação inicial a gente revisa, depois dessa verificação inicial de humor a gente revisa as tarefas que o paciente fez na semana anterior. Essas tarefas, nesse caso do toque, geralmente elas envolvem exposições graduais, né? Há algumas situações que desencadeiam as obsessões e as compulsões. E eu também ensino e incentivo a prática de técnicas de prevenção de resposta. Por exemplo, uma das semanas o paciente tinha a tarefa de tocar em objetos que ele considerava que eram objetos contaminados. Só que ele não podia lavar as mãos imediatamente depois. Então, essa era a questão. Tocar uma maçaneta de uma porta pública e não pode lavar a mão imediatamente depois. Aí aqui na sessão, durante a revisão dessas tarefas, a gente vai discutindo, expandindo a ideia sobre todos os desafios que ele enfrentou, as conquistas, né, que ele obteve e as áreas onde ele ainda estava encontrando dificuldades. E muitas vezes a gente fica muito tempo nessa questão. Teve uma sessão em específico que o paciente disse que conseguiu tocar na maçaneta de uma porta pública, mas teve uma crise de ansiedade logo depois. Aí a gente analisou esse episódio em detalhe, identificando os pensamentos automáticos que surgiram. E aí um dos pensamentos que vieram foi um pensamento do tipo: se eu não lavar as minhas mãos imediatamente, eu vou adoecer gravemente e vou morrer. Aí a gente trabalhou na reestruturação cognitiva desses pensamentos. Por quê? Todo mundo pega, né, naquela mesma maçaneta e não adoece e não morre. Então, depois da revisão dessas tarefas, né, a gente discutiu os novos desafios para a semana e fizemos o planejamento das estratégias específicas. Então, o planejamento ali, por exemplo, para a semana seguinte, a tarefa do paciente, nesse caso, era aumentar devagarinho o tempo entre tocar os objetos contaminados e lavar as mãos. Ele tinha que tocar num objeto contaminado e ficar 5 minutos, e ir aumentando, né? Ficar 5 minutos sem lavar as mãos. Ele tinha que ficar dentro dessa angústia, viver essa angústia. Conforme o tempo fosse passando, aumentar. Aí a gente planejou como ele ia lidar com a ansiedade durante esses intervalos, durante o aumento desse tempo nesses intervalos. Usando exercícios, usando técnicas de relaxamento, usando a respiração diafragmática, usando a respiração, o box breathing, a respiração quadrada, a respiração profunda, tudo isso que ele já tinha aprendido. E inicialmente ele falava: é muito pouco, é insuficiente, eu não vou dar conta. Então essa abordagem estruturada fez com que ele tentasse, voltasse e se sentisse mais organizado e confiante no processo terapêutico, porque ele viu que ele dava conta. A estrutura também permitiu que eu visse o progresso dessa pessoa, que eu conseguisse avaliar e que isso ficasse bem claro, né? Que fosse tangível e que veio com um fator muito motivador para ele, porque eu conseguia pegar isso, resumir, devolver para ele e ele pegava e digeria essa informação e falava: nossa, eu tô melhorando, né? E é interessante porque em várias instâncias eu gosto de usar ferramentaria também de outras abordagens psicológicas que também são muito eficazes, né? Eu puxo sardinha aqui pro lado do TCC porque eu sou terapeuta cognitivo, né? Mas terapia é terapia. Se você faz psicoterapia e ela é eficaz para você, continua. Por exemplo, uma técnica é o role-playing, né? O jogo de papéis da terapia analítico-comportamental, onde a gente vira, né, um ator, reproduz os comportamentos os comportamentos inadequados que a gente não quer ou que a gente quer modificar dentro da terapia, né? Do mesmo jeito como eles acontecem lá na vida real, ou nos episódios, né, que incomodam a gente. E quando a gente vê a reprodução desses comportamentos ou assiste alguém imitar
os nossos comportamentos, isso pode ilustrar, né, para o paciente, caso eu reproduza o comportamento dele, né, isso ilustra para o paciente a eficácia ou a necessidade ou a característica insalubre desses comportamentos. Em uma das sessões a gente fez uma brincadeira, né, um roleplay, brincadeira é uma forma carinhosa de dizer, né, mas fizemos esse roleplay onde ele simulou uma situação onde ele se sentia compelido a realizar um ritual de lavagem das mãos. E ele me disse como ele fazia, encenou e eu interpretei parte da cena, incentivando ele a observar como ele reagia e a experimentar novas maneiras de responder, sem que ele recorresse a essas compulsões. E aí esse exercício em específico ajudou essa pessoa, né, ajudou esse paciente a perceber que ele tinha o controle sobre suas ações e que ele poderia resistir a esses rituais com sucesso e que a consequência, né, do pensamento catastrófico de que alguma coisa muito grave ia acontecer era irreal, não era estruturada na realidade. Então, com essa estrutura clara e o uso de técnicas complementares, a gente consegue progressos que literalmente mudam vidas. Nesse caso, né, o paciente começou a se sentir menos ansioso em situações que antes eram paralisantes para essa pessoa, que eram desafiadoras, e conseguiu reduzir significativamente o tempo gasto em rituais compulsivos. A clareza e a organização de cada sessão, elas foram cruciais para o avanço desse paciente, para ele manter a motivação ao longo do processo terapêutico. Sem essa ordem, não teria uma capacidade de avaliar e responder adequadamente aos pensamentos que ele estava tendo. E ele poderia tomar muito mais tempo do que o esperado. E isso nos leva ao nosso próximo princípio.